Pá, para, pá, pá. Bom dia, um dia ótimo para todo mundo, Deus abençoe. Nós estamos lendo o livro de Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 14. Vamos orar? Vamos orar? Pai, entra agora na tua presença, Pai, sou eu, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Pai, que nós possamos agora estarmos com a mente limpa, liberada, para aprendermos a tua palavra. Nós vamos ler a tua palavra, Pai. A tua palavra não tem erro, não volta vazia, que ela cumpra os desígnios para a qual foi escrita, Pai. E que cada um que estiver tomando conhecimento desse vídeo possa ser tocada, Pai. Que esse vídeo possa ser propagado para os 4 cantos da terra. E todos que forem ler, ouvir esse vídeo, Pai, sejam tocados em seus corações. Que a nossa mente seja preenchida pela tua sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria dos céus, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos o capítulo 13 com uma questão muito interessante. Jesus fala sobre aquela pessoa que aceita, que faz a obra do Pai, não ser aceita na sua própria casa. Jesus tinha irmãos, irmãs, e os irmãos dele não acreditavam nele. E até ficavam um pouco chateados, creio eu, né? Nós vamos ler em alguns outros capítulos também sobre isso. Ele disse assim, ó, o nome de as pessoas falando, né? Não é este o filho do carpinteiro? José era carpinteiro, o pai dele. O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Esse escândalo poderia provocar neles eles irem lá falar com Jesus, porque os judeus, eles são muito rigorosos com relação a essas coisas. São muito religiosos. A religião é um problema sério. A Bíblia não é uma religião. A Bíblia é um manual, é a palavra de Deus para a nossa vida. As igrejas, elas possuem doutrinas, julgos, doutrinas, cada igreja, cada denominação tem a sua doutrina. Mas o que coordena tudo isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. Jesus disse assim, só em sua casa, em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ele não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Isso acontece dentro das famílias também, hoje em dia. Vamos lá, capítulo 14. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando estes poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Portanto, João lhe dizia, não te é permitido viver com ela é mulher do teu irmão. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois eles foram lá contar para Jesus a primeira multiplicação dos pães. Ouvindo Jesus o que havia ocorrido com João, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Desculpa. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possa ir ao povoado comprar comida. Respondeu Jesus,
Eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam-no aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Em seguida, deu-os aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A gente duvida da Bíblia de que Deus abriu o Mar Vermelho, de que Deus sustentou o povo 40 anos no deserto com maná, de que veio o dilúvio. A gente duvida porque o diabo coloca essa dúvida. Isso não é possível. Né? Devido ao conhecimento que você tem do mundo. Porque a tua cabeça está cheia de conhecimento do mundo, você não consegue sentir a força e o poder de Deus pelo Espírito. Você tem que tirar o seu conhecimento, ler a Bíblia com o conhecimento, o autor, o Espírito Santo dentro do seu lado, que ele vai te dar fé para você acreditar. Não tem mentira nisso aqui. Jesus anda sobre as águas. Não tem mentira, Jesus andou sobre as águas. Vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo: é um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Imagina ali o que os outros discípulos, se você estivesse lá, o que você falava para o Pedro? Ô Pedro, sossega aí, Pedro, deixa que ele já está vindo. Pô, não fica inventando coisa não, não é? O outro deve ter falado: tomara que tu afunda, não é verdade? Mas olha o que acontece. Mas Jesus imediatamente lhe disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro deve ter tirado uma onda. Aí, tá vendo aí? Estou andando sobre as águas, né? Deve ter tirado onda. Aí começou a afundar. Por quê? Porque ele começou a prestar atenção na coisa perigosa que ele estava fazendo. Olha que perigo que eu estou fazendo, estou aqui no meio do mar, caramba, que coisa perigosa, né? Aí deve ter começado a afundar. Quando nós recebemos Jesus e nos enchemos de coragem para pregar o evangelho, tem uns que vai para a favela, tem outros que vai lá para o Iraque pregar para muçulmano, não é verdade? Aí com risco de ser decapitado, aquela coisa toda, tem uns que falam assim: pô, por que tu vai para lá, cara? Não tá vendo que tu lá é perigoso pra caramba? Coloca medo. Isso que está na nossa mente é porque enfraquece a nossa fé e tira a presença do Espírito de Deus da nossa vida. É isso que acontece quando muitas pessoas leem a Bíblia sem a presença de Deus. Duvida, desacredita, fica fraca e muitas acabam apostatando da fé. A Bíblia fala disso, que muitos vão apostatar da fé. Não tem mentira na Bíblia, não tem erro na Bíblia, não tem nada que Deus não faça, não tem nada que seja impossível Deus fazer. Creia nisso. Não tem demônio que possa ocupar a sua casa, o seu corpo, se você estiver cheio do Espírito Santo. Não faça nada que seja pelo terror, pelo medo. Creia em Deus, creia, então somente creia. Olha só, mas Jesus venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Uma vez eu fui ameaçado pelo diabo, que ele ia matar minha família se eu fizesse determinada coisa, se minha família fizesse. Nós seguimos em frente. Se morrer, Deus ressuscita. Não está assim? Não é isso? É isso, pronto, acabou. Não tenha medo do diabo. Olha, Deus não vai lutar com ele. Resista. Vamos continuar a leitura. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco
o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. Olha que fé! Todos os que nele tocaram foram curados. Sabe por quê? Porque Jesus tinha expulsado demônio de 2 gadarenos que estavam lá, que ficaram lá para dar testemunho de Jesus. Não tenha medo, ore, clame, louva, confia, acredita, coloca a tua vida, o teu espírito, só um Deus, só Jesus na tua vida, leia a Bíblia, não tenha medo, e que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus, tenha um dia ótimo.